Boa noite, tudo bem? Prazer enorme estar aqui hoje pilotando aqui o Instagram da ABA, da Comissão Trabalhista da ABA Rio Grande do Sul. Vou aguardar um pouco a chegada da nossa convidada, a doutora Andréia. Boa noite, meu presidente. E aí em seguida eu faço as apresentações e os cumprimentos aí às nossas autoridades. E então vamos entrar no tema. Hoje nós vamos falar sobre o direito do trabalho e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vamos esmiuçar um pouquinho ela, vamos fazer a live em duas etapas. A primeira etapa de apresentação geral da lei, né? E a segunda etapa já dentro do direito do trabalho em si. Então aguardar um pouquinho aí a chegada da doutora Andréia, para que a gente possa começar. Ó, a doutora Andréia chegou. E não vamos demorar então. Aqui a gente já vai começar a live propriamente dita. Doutor Diego, querido amigo. Oi, doutor André. Boa noite. Tudo bem? Tá eu brigando com o celular para ficar de pé. Pois eu tentei meus dois suportes aqui de celular e desisti, botei ele de pezinho aqui na frente da tela do computador. É que eu tô com o fone, aí complica um pouco. O fone Baixa um fica pouquinho a tua embaixo. câmera para tu ficar bem no meio da tela. Ah, Tá sim, vendo? tá ótimo. Tá É, ótimo. Isso aí. Então vamos começar, né? Queria então começar agradecendo aí a oportunidade da gente estar falando em nome da ABA hoje, de um dos nossos eventos aí, dos tantos que o Dr. Paulo e a equipe organizaram, né? Cumprimentar, então, o nosso presidente nacional, Dr. Esdras Dantas de Souza, nosso diretor regional, Dr. Tiago Kedrick, diretor aqui do Rio Grande do Sul, da ABA, e o Dr. Paulo Dias, querido amigo, presidente da Comissão da Justiça do Trabalho, da ABA, né, do Direito do Trabalho, e apresentar a mim e a doutora Andréia, né? Eu vou deixar a doutora Andréia para depois, e aí a doutora vai entender por quê. Eu sou Paulo Cordeiro, sou advogado trabalhista, eminentemente trabalhista, mas faço alguma outra coisa de consumidor, alguma coisa de cível, mas o meu prazer é trabalhista mesmo. Atendo empresa e atendo reclamantes. Sou formado pela Uniriter 2009, tenho pós-graduação, especialidade em Direito do Trabalho e Soluções Alternativas de Conflito. Estou pós-graduando agora, junto com a doutora Andréia, na faculdade, em LGPD mesmo. Não me lembro o nome da faculdade, não começou ainda, mas já estamos inscritos, meu amor entrou. Eu não vou poder ficar cumprimentando as pessoas, vai ter que ser uma dinâmica diferente das lives que eu fazia. E basicamente é isso, né? Hoje estou secretário da Comissão da Justiça do Trabalho, da Advocacia Trabalhista da OAB-RS, sou sócio do Comitê LGPD, atendo algumas entidades, enfim, é basicamente isso. A doutora André, então, eu vou fazer a apresentação dela, já homenageando a ela e as nossas colegas, porque hoje é o dia da mulher advogada. Dia da mulher advogada, maravilha. Então, nada mais correto do que eu apresentar a doutora já com essa homenagem, né? Então, a doutora Andréa Cristina Pinto, formada na Odin Ritter em 2007, a gente é quase contemporâneo na Ritter, Quase. naquele tempo que a Ritter era a Ritter mesmo, né? Lá no começo. Tá. 12 anos atuando, então, como advogada, pós-graduando em Previdenciário e em LGPD, que vai ser minha colega, possivelmente colega de tudo. Doutor Anderson Valdaus também. E ela atua no direito civil, penal, trabalhista, previdenciário, desculpa que eu tive pigarrinho, tributário. E também na questão dos crimes virtuais, muito interessante.
Então, cumprimentando mais uma vez as colegas, advogadas, eu sou um grande fã da mulherada, eu acho que vocês são demais, vocês são competentes, fortes, inteligentes, conseguem cuidar de 10 coisas ao mesmo tempo e fazem as coisas de uma maneira quase sempre melhor que a gente, ou sempre, né? Nem tanto, Então, nem tanto. fica aqui a minha admiração e a minha declaração pública disso. Sou casado com uma grande mulher também, uma pessoa incrível. Minha mãe é uma grande mulher também e tenho amizades assim na advocacia, grandes mulheres, muito, muito interessante mesmo. Então, desde já, vamos então para a sua parte, doutora. Vamos falar dos aspectos gerais da LGPD antes de entrar na questão trabalhista. Fique à vontade. Boa noite a todos, aos colegas. Ah, teve uma recente notícia também, agora foi em setembro de 2020, né? Em que entrou em vigor, dia 18, né, de setembro, a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem número 13709/2018, tá? Foi aprovado sobre o regulamento uso, proteção, transferência de dados pessoais no Brasil. Isso possibilita controle dos cidadãos sobre suas informações pessoais e exige consentimento explícito, né, na coleta e uso de dados e obriga a oferta de opções para o usuário visualizar, corrigir e excluir esses dados. Tá? Ela teve origem na PLC 53/2018, foi aprovada em regime de urgência em julho de 2018, e aí desde que então veio vindo a questão de entrar em vigor, né? Justamente num período desse ano, né, razão da pandemia, tá? Então, ela começou, algumas partes começaram já, ficou prorrogada, que seria em vigor, ficou prorrogado para 1º de janeiro de 2021 e uma outra parte para agosto de 2021. Justamente porque a recém está sendo implantada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Vou colocar lá no Google, né? A recém estão fazendo que eu estava olhando, a recém estão fazendo a composição, né? Estão fazendo os regimentos e tudo mais, a instalação dele ainda tem que aplicar e fazer convênios com órgãos públicos e empresas para o tratamento de dados. Então, até então não tem nenhuma sanção, né, possível de ser Para aplicado, porque complementar, depende da agência, né? Depende da agência, sobre a né? NPD, a gente é a única, só tem nós e China e União Soviética com a composição de militares que tem a nossa NPD. Talvez isso vá ditar o ritmo da fiscalização, né? Depois eu até vou fazer um comentário sobre o que teve a ABIN recentemente, que está sendo discutido, né? Vou passar só umas informações gerais, tá? A LGPD ela vai influenciar vários órgãos públicos, privados, né? Pessoas que façam tratamento de dados, né? Tem as suas exceções, né? Pessoas que podem, que não podem, tá? A questão que eu ia tratar aqui é que ela também pega várias outras legislações. Pega o Marco Civil, que vai entrar ano que vem, então ainda não foi reformado o Marco Civil em alguns pontos, né? O Marco Civil eu usei muito, porque eu tô nessa área, né? Inclusive sobre questões de reserva de dados, né? Que tem. É de 2014, né, o Marco Civil, ele precisa Marco atualizar mesmo. Eu fui pesquisar, ele só vai atualizar ano que vem, agosto do ano que vem, que é um dos Uhum. artigos que tem para ser por último, né? E vai pegar criança e adolescente, tem alguma relação com habeas, com direito administrativo, com a lei de informações, né? A lei de informações públicas também pega bastante várias partes, É a né? lei de acesso, né, de Lei de acesso, 2011. isso, tá? Aí, a razão, né, Doutora, que tem desculpa só, alguns. deve pegar a lei Carolina Dickmann também, né?
que é a lei de crimes Ah, cibernéticos, sim, sim, dos crimes incluiu cibernéticos. os tipos Pega a penais área até. penal, sim, Muito pega, tô só interessante. citando É uma resumido, assim, construção, né? A alguns. LGPD não é assim tão nova quanto parece, né? E algumas só vão entrar em ano que vem, né, as Sim, alterações, sim. né. Tá. Ahn, ela tem algumas características que diz o seguinte, tá? Que além de se aplicar, a LGPD se aplica geralmente a empresas ou pessoa natural ou jurídica, tá? Não ficou muito claro pessoa natural, tá? Mas ela não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, realizado para fins exclusivamente jornalístico, artístico e acadêmico, tá? Agora, ela também não se aplica para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação e repressão de infrações penais. Ou provenientes fora do território que não seja objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com outros agentes brasileiros ou transferência internacional de dados com outros países que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados. Vamos ter bastante discussões entre os dados daqui e os dados de lá. O Facebook é um, né? Ele fala muito em operador, controlador, encarregado na lei, né? Controlador seria toda pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, que compete às decisões referentes ao tratamento de dados. O operador é a pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, então, representante. E o encarregado seria a pessoa indicada pelo controlador para atuar com o canal de comunicação entre controlador, titulares e autoridade nacional de proteção de dados. Tá? Isso aqui ainda vai ter que ser tudo muito trabalhado. Tá? Tratamento de dados. Só um adendo enquanto a Ela tem uma doutora. observação Essas três também pessoas podem importante. ser uma só, né? Para as empresas pequenas poderem se adequar, ela não precisa contratar três profissionais, aliás, ela nem precisa contratar profissionais, ela pode aproveitar alguém da empresa que faça as É, três funções. geralmente isso aí é tratado junto com compliance, né? Compliance Sim, trabalhista, lei compliance de ajuda muito. conformidade, Né? que ele vai te definir quais são os órgãos que vão receber as denúncias, quais são os órgãos que vão fazer a auditoria, o que vai ser a ouvidoria, reclamação, controle de dados. Então, vai acabar ficando vinculado um com o outro, né? Então, a pessoa que tem uma empresa que precise trabalhar com órgãos públicos, vai ser essencial, com certeza, ter esse regramento da LGPD dentro e conforme a lei de conformidade, né? A lei anticorrupção, que muitos chamam, né? Então, E os órgãos nessa públicos também estão sujeitos à LGPD, né? Com então, algumas liberalidades, mas eles exceções também ali que são, eu, são sujeitos. mas estão com liberalidade demais até, tá? E tem uma parte ali que trata sobre dados sensíveis, que eu acho relevante falar, que são Muito. os que revelam, tá, origem racial, étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, filiação sindical, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou vida sexual de uma pessoa que tem alto poder de discriminação, tá? Devido ao seu teor e consequências do seu vazamento, pode causar ao titular o que gera o direito à reparação tanto na esfera trabalhista quanto civil e a lei que define como sensíveis prever tratamentos especial, tá? A última informação que eu tive aqui, tá? Sobre a aplicabilidade da LGPD nas relações de trabalho. Bom, aí eu já vou deixar para o doutor, que tem a fase do pré-contrato, né? A entrevista, a fase contratual, pós-contratual, né? Então, como é que deve ser feito o tratamento e guarda desses documentos, tá? Se é possível ou não possível essa aplicação na relação de trabalho, mas já deixo aqui que, conforme as últimas informações, tá? Os tribunais superiores já estão fazendo os regramentos, estão fazendo criação de grupos de trabalho, né, para fazer
as modificações de portarias e orientações que deverão ter. Tá? O TRT agora também fez pouco tempo um grupo de trabalho, inclusive tem uma portaria 940 de março de 2020 que foi alterada agora há pouco tempo, para ter a composição de desembargadores, juízes, servidores, entre outros, gestão de pessoas, para concluir estudos em 90 dias, prorrogável por igual período. Essa última publicação que eu tenho aqui foi de outubro, tá? Eu vi algumas alterações no TST, tá? De algumas portarias, mas ele aparece num site que quando tu clica ele já dá, o site já meio que bloqueia, né? Então eu não consegui acessar, mas parece que já tem umas três portarias, que acho que o doutor Paulo pode falar depois, tá? E a relação desses impactos, e uma coisa interessante que eu queria falar que teve notícia, não sei se eu consigo passar o link aqui depois, foi o que veio à tona, tá? Que até foi quem falou, foi o Intercept, né? A BEM e outros 27 órgãos do governo acessam mega base de dados que tem tudo sobre você. O pessoal deve ter tomado ciência que a gente está ficando tudo com o tal de login cidadão, né? É o mesmo login cidadão do meu INSS, tá pro Detran, entrou agora há pouco tempo dentro do Detran, para te acessar os dados tem que fazer o login. Do Estado, acho que ainda não chegaram a vincular, tem um login diferente, mas com certeza vão começar a fazer o login federal. Por enquanto a gente tem o login estadual. E esse recolhimento de dados, a gente não tem nenhuma informação do que está sendo feito, não tem, né? Então, não tem pedido de permissão, não diz o que vai ser usado, o que não vai ser usado, o que vai ser divulgado ou não. Então, está fazendo uma coleta, acho que a Procegs também já está entrando também dentro desse login cidadão, né? Eu não sei como é que está com relação às empresas, né? Como é que vai ser, né? Para esse Eu acho que essa acesso, questão vai mais para a tá? pessoa física mesmo, né? Mas Então, por outro lado também, André, acontece aí uma questão interessante, e eu sou muito crítico, né, da nossa política atual, mas o governo atual está conseguindo concentrar os dados e espalhar os dados, unificar os dados pelo país todo. E isso é uma questão muito interessante em termos de segurança. É uma coisa que nós não tínhamos. Nós temos cada estado concentrando as suas informações e eles não se conversam. Então, é um paraíso dos bandidos, né? Para a não, pessoa evadir. nós temos um problema na Polícia Civil que é daqui não tinha convênio Santa Catarina e Paraná. Tu ia para Santa Catarina e Paraná, tu sumia do mapa, É, então, né? isso aí, esse aspecto faz parte dessa notícia aí, que até saiu essa semana, eu acredito, o Intercept, ou É, semana passada. então, mas eles têm que informar como é que está sendo tratado esses dados. Tu está sendo Sim, a transparência, né? É um princípio. investigado e não está sabendo de nada, né? E pelo menos tem que ter essa informação desse tratamento, coleta e guarda. Na questão policial, realmente, faz anos, muitos anos que já vem essa ideia de fazer integração, né, nacional com todas as delegacias, né, ter um banco de dados únicos, né, até mesmo para busca ou prisões, né, que são necessárias. Vamos ver como é que vai ser esse tratamento, porque já Tomara que tivemos funcione, vários né? casos, né, de pesquisas, porque toda pesquisa que é realizada dentro da delegacia, ela tem que ter um login e senha e qual servidor que é responsável para poder acessar informações. E nós tivemos, acho que foi ano passado, um caso, retrasado, um caso que estava acessando dados de um juiz, né? E aí Não foi foram um atrás. que havia uma questão de ameaça de morte ou coisa assim. Isso, e estava tendo as informações de dentro de uma delegacia. E aí, claro, eles foram atrás de qual login que Tinha estava até acessando. colegas envolvidos, né? Tinha advogado envolvido na questão. Então, Agora, na relação trabalhista, é bem novo, mas tem caso que saiu agora há pouco tempo, tá? Do Inter, tá? Foi um funcionário que interpretava o Saci,
do Inter, né? Ah, eu vi E isso, era sim. sobre as campanhas, né, que tem da Dados questão dos sócios, né? dos dados do sócio para fazer aquele envio em massa, né, para Uhum. a eleição chapa 3. Então, claro, o Inter ficou responsabilizado junto na história. Chegaram a impugnar a chapa, mas depois até o doutor Lamacchia acabou atuando em prol da chapa 3 como advogado, claro, não como ele nem exerce cargo nenhum hoje na OAB. E pelo que eu sei, eu sou gremista, né? Não tenho que estar me metendo muito nisso. Mas pelo que Não, eu é só sei, a eles informação que eu conseguiram tenho pública. reverter. Então, são essas questões assim que eu acho muito relevante, o pessoal já ir tendo conhecimento, né? Eu ainda estou engatinhando, Eu né? acho que está Não todo tenho. mundo meio que engatinhando, doutora. Apesar É, de que não é uma legislação tão nova. Foi o Temer que aprovou em 2018. Ela entrou em vigor agora, mas a gente já devia estar preparado há um bom tempo, né? eu tive E ela umas advém, mas tu pinções. vê, a GDPR, que é da União Europeia, também entrou em vigor, acho que foi ano passado, eu tenho anotado aqui, 2018. Não é tão antiga assim também. A gente mais ou menos está acompanhando, só que lá a fiscalização já existe e a punição está sendo muito severa, né? Mais severa que a nossa, que já é severa, né? Não sei se a doutora. É, eu sei que É a depois que questão. foi criada a questão da lei de conformidade, da lei anticorrupção, é que começou essas cobranças, né? Sim. Começou a cobrança da criação da lei, como é que vai tratar os dados, né? E aí foi bem nessa época que começou a se discutir, né, sobre a criação aí, como a União Europeia e alguns países também já estavam fazendo seus regulamentos, né? O país se viu obrigado, né? Com certeza a fazer E muito por uma questão econômica, porque há aí, e de forma internacional, uma cadeia de responsabilidade solidária, né? Bom, se a responsabilidade é solidária, vai pagar aquele que tiver mais dinheiro, né? Provavelmente, né? sim, aí quando vai E sofrer aí no não bolso, tem o direito de regresso quando o teu direito de regresso é contra alguém que não tem dinheiro, né? Então a é, pressão comercial começou a acontecer, eu acho que inicialmente sobre as grandes empresas, porque tem fornecedores e tem clientes internacionais, eles começam a exigir essa adequação, porque senão eles podem pagar por ti, né? E aí a isso. gente acelerou esse processo de seriedade, isso é bom. Isso é bom. Só para dar uma passada pela questão das penas, né? As penas vão de advertência, multa de 2% até 50 milhões, astreinte, né, multa diária, publicização, que eu acho que é o mais grave, né, a publicização de vazamento de dados é terrível, quebra empresas, especialmente empresas que dependem muito de dados e dados sensíveis às vezes, né? Nós temos visto muitas notícias aí sobre isso, não vamos citar nome de empresa aqui, mas tem vindo notícias quase que diárias sobre vazamento de dados em empresas. A gente acabou citando o Inter, mas daí para muito mais, né, que tem Não, acontecido. tivemos agora o caso da Vivo, tivemos o caso da nossa OAB É, Nacional, em teve a maio, se OAB não me também, é. engano, E o né? pior do que a publicização é a proibição de tratar dados. Tu pode ter suspensão, bloqueio ou eliminação. Tu pode perder todo o teu cadastro, teu banco de dados. Pode Está ficar previsto? offline, Pode ficar total. Agora, como é que uma completamente empresa trabalha sem offline. dados? É, tem que lembrar que dado é tudo, né? Mais grave não é a questão da multa, mais grave é praticamente a empresa ficar offline, ficar com tudo fechado, Sim, não é poder ter terrível. atividade, E, né? Mesma coisa que bloquear o dinheiro no banco. de vez em quando vocês vão me ver assim, abanando, os amigos que estão chegando. Chegou o Rafael Machita, chegou o Thiago Moisés, o Gustavo Rocha, que é uma autoridade, meu sócio no Comitê LGPD, e vários colegas aí. Grande, Eu não vou tocar na tela aqui para não estragar, grande mas também não vou professor. poder ficar interrompendo, mas é saudação para vocês, queridos. É, O Kleber da Lacoleta também, que mexeu até com a minha barba. O doutor Diego tá aí. Bom, vamos entrar um pouquinho então no aspecto trabalhista, né? vamos deixar agora que agora é Antes com a disso, só Bárbara. deixar uma coisa bem clara, assim, que eu acho importante salientar, tá? Todo mundo fala na questão do consentimento. Então, tem uma chuva na internet, nos nossos grupos de WhatsApp de advogados, pedindo modelo de contrato
de consentimento genérico para tratar de dados. Só que o consentimento, em primeiro lugar, ele é extremamente frágil, porque ele pode ser retirado. O consentimento não vale em todas as vezes, né? Na trabalhista, então, pior ainda, porque é o livre consentimento. E se pressupõe que o consentimento do empregado para com o empregador nunca é livre. Ele é dependente de uma relação econômica. Ele é o hipossuficiente. Então, minha sugestão, não se utiliza a questão do consentimento, a não ser em alguns casos especiais. Tem vários outros princípios que a gente pode utilizar para embasar o nosso tratamento de dados, né? Boa-fé é o principal deles, está no caput lá do artigo 6º. Então, boa-fé está em toda relação jurídica, né? Todo negócio jurídico depende de boa-fé. Mas tem, eu vou ter que ler, finalidade, adequação, finalidade, ou seja, eu tenho que saber dizer para que eu vou usar aqueles dados. E a adequação é eu saber dizer para que eu vou usar aqueles dados e mostrar que eu estou usando eles corretamente. Porque o titular dos dados pessoais pode pedir satisfação a qualquer momento. É direito dele, é para isso que a lei veio, né? Que mais? Necessidade. Então, tem vezes que eu vou necessitar usar os dados pessoais das pessoas, né? E aí eu posso mostrar para a Agência Nacional, olha, eu usei por causa disso, está aqui, está na defesa, né? Livre acesso, qualidade, transparência, ou seja, tem que mostrar, qualidade é dados atualizados, né? Dados que sejam úteis e atuais. Transparência, ou seja, pediu, o cliente da empresa pediu, pessoa natural pediu, eu tenho que mostrar, como eu falei antes. Segurança, eu tenho que guardar muito bem a base de dados, eu tenho que ter camadas de segurança, esse pessoal da TI que manja bem, né? Não discriminação, aí nós entramos forte na questão trabalhista, principalmente pré-contratual. Responsabilização e prestação de contas. São várias formas, desculpa os cachorros aqui, são várias formas que eu tenho para usar, né, os dados pessoais. Por que eu vou embasar num negócio tão volúvel como é o consentimento, né? Especialmente na área trabalhista, não se trabalha consentimento na área trabalhista, e aí só nesse caso que eu vou falar agora, por exemplo, não só nesse caso específico, mas nesse exemplo específico. Plano de saúde. Eu preciso passar para terceiros os dados pessoais do meu funcionário, e eu preciso, inclusive, dados sensíveis, porque o plano de saúde vai saber as doenças que o camarada tem, né? E pode ser uma coisa, inclusive, discriminatória. Já teve empresa na União Europeia punida por isso, né? Ela estava fazendo um ranking das principais doenças dos funcionários, enfim, ou alguma coisa assim nesse sentido, que deixava bem claro que estava vigiando a saúde dos funcionários, e isso aí é discriminatório. Obrigado, doutor Rodrigo Cugina. Então, para que vai usar... eu estava falando do plano de saúde. Bom, se o camarada não me autoriza a passar para o plano de saúde, aí eu vou usar a questão da autorização dele, mas se ele não autorizar, ele não vai ter plano de saúde. Simples. Então, é uma questão de escolha. Né? Mas pode ser que o plano de saúde esteja na convenção coletiva. A obrigatoriedade de fornecer. Também. Porque eu tenho visto algumas empresas estão adaptando as leis de conformidade e tal. E quando o funcionário ele entra, ele já recebe as orientações, tudo que pode, não pode na empresa, como é que ele vai ser tratado, olhar os canais de ouvidoria, etc. E já estão adaptando e informando sobre as questões que vão ser tratados dos dados dele na empresa, né? Então, aquilo fica tem um contrato de trabalho e lá embaixo diz que recebe as cláusulas, né? Então, recebe tudo junto, contrato e mais. Mas o contrato, assim, sabe, né, que nas contestações o contrato é o que menos vale, né? A gente vive sobre o princípio do contrato realidade, né? É uma outra situação. Então, o contrato, ele mostra o consentimento, mas é frágil. Né? O Gustavo Rocha está nos dando uma dica aqui para cuidar com o uso inadequado do legítimo interesse, né? E é o que a gente estava falando agora. É evitar
na verdade, quando tu tiver várias camadas de segurança, tu pode usar o legítimo interesse. Em muitos casos, tu vai usar só o legítimo interesse, mas muitas vezes ele não é o mais adequado para usar em defesa, né, em termos de utilização de dados pessoais. Tem vários outros, então, boa dica, Gustavo, para a gente ter atenção especial Já não estou só no anotando no legítimo meu bloco. interesse. Hã? Anotando o legítimo interesse. E já foi metade da nossa live, André. Mas dá mais de 1 hora, sabia? Tá Não estendendo. pode, né? Não, tá Ah, até é? 3 horas. Aham, o pessoal tá ficando até três Nossa, horas em live. que legal, que bom. Mas nós não É. vamos ficar 3 horas. Não, o pessoal tem muito o que fazer. Quanto mais agora que já tá chegando o recesso, dia 20 tá aqui Não, batendo a a patroa fez porta. um pão recheado aqui maravilhoso para depois da live. E eu enlouquecida com o Bom, juiz publicando nota, né? Bem nessa época. essa hora eu não olho mais nota, senão não durmo. Não, ó, nota é só de manhã eu olho. Bom, pré-contratual, 3 fases. Pré-contratual. Quando a gente vai lançar uma vaga no mercado, agora então a gente tem que cuidar para utilizar somente aquilo que for necessário para aquela vaga. E evitar muito a questão dos dados sensíveis, né? Porque era muito comum perguntar religião, etnia, enfim, vários dados que não se precisa mais. Para que eu vou precisar, por exemplo, do PIS do camarada quando eu estou fazendo a seleção do candidato? Eu preciso saber da experiência dele, do estudo dele, essas questões aí, né? Então, eu não vou poder usar os dados sensíveis. Mas, além disso, eu vou ter que ter o consentimento dele para 2 coisas. Várias coisas, mas 2 em especial. Tá, se tu não for selecionado para essa vaga, eu posso usar o teu currículo para outra vaga? Ou para outra empresa, se eu for uma empresa de RH, por exemplo? O cara tem que consentir, né? E eu tenho que informar, olha, teu currículo vai ficar no meu banco de dados por tanto tempo. Tu consente? Ou é só para essa vaga aqui, enfim, né? Tu tem que ter essas ferramentas de consentimento, aí sim o consentimento, para esses prazos, para essas coisas especiais, assim. No mais, são só informações pretéritas, muito cuidado com a lista negra, né? Porque são dados que circulam, às vezes, de forma meio escondida, mas nem tanto, né? Não existe crime perfeito, né? Não que seja um crime, só um exemplo. Então, a lista negra, ela sendo detectada, é um problemão e é um vazamento de dados, né? E, enfim, e o currículo tem que ser muito focado e vinculado à função que a pessoa deseja assumir, tá? Depois, na fase contratual, tem que ter clareza sobre os dados, né? Sobre os aditivos de contrato. Isso aí não é consentimento, isso é execução do contrato de trabalho, né? Então, na questão do consentimento, ela para por ali, na questão dos benefícios que não são obrigatórios, né? Talvez aí tu tenha que perguntar um dado sensível que está lá na lei, que é a questão da filiação sindical, né? Porque pode ser que a convenção coletiva obrigue a informar o empregador que tu é do sindicato, né? Pode ser que tu seja obrigado a te vincular. Normalmente tu te vincula a uma convenção coletiva, né? Então, é um dado sensível que vai acabar constando ali, mas aí ele está baseado em outros princípios, né? Especialmente da necessidade ali, porque precisa, né? Você tem que ter cuidado com a ficha de registro, com os dados pessoais das pessoas, Com né? certeza, com certeza. E outra, dados pessoais não é só dado que tiver na internet, e a lei é bem clara nisso, né? Ela diz, inclusive, dados digitais, mas um post-it, né? Uma planilha em cima da mesa, um livro de registro de vigilante, um dado biométrico, por exemplo, para controlar a entrada e saída de pessoas, né? Todos esses aspectos tem que ter cuidado, né? O ideal é evitar, né? Os biométricos agora, porque com dado biométrico, uma pessoa pode utilizar para entrar, inclusive, na tua conta bancária, né? Sim. Agenda tem que cuidar também, Natânia, boa. E lembrar que as autorizações, o consentimento genérico é nulo. Não é anulável, ele é nulo. Até. E dentro da área trabalhista, então, ele vai ser sempre genérico, né?
Ele é uma aceitação da condição de quem tem comida para com quem tem fome, né? Que é o desequilíbrio da nossa sociedade, e para isso o nosso ramo existe, né? Para equilibrar essas relações. Outros dados assim que tu pode tomar como base assim para proteção de dados, o que tu precisa exatamente? O que tu vai ter que informar para o INSS, CAGED, né? Esses dados de contabilidade, por exemplo, são dados que tu vai ter necessidade de tratar. Então te guia por ali, né? Só naquilo que for necessário. Tem que trabalhar essencialmente a política de coleta de dados e de tratamento de dados dentro da empresa. Não é uma questão de contratar uma consultoria, se adequar à lei e dali para frente a coisa anda sozinha, não. Ela precisa muito, muito, muito modificar a política, modificar a cultura na empresa de tratamento de dados. Um funcionário desavisado que espetar ali um pendrive que contenha algum tipo de problema de segurança que possa levar os dados pessoais dos clientes da empresa para adiante, né? Para terceiros, ele é um problema. E quem é que vai pagar? A empresa, né? Isso, se não, isso fora aquelas outras penalidades que nós conversamos ali, que muitas vezes são intangíveis, né? Só guardar o estritamente necessário, cuidar com a biometria e especialmente cuidar com as terceirizadas. Porque a terceirizada que tu contrata está dentro da tua cadeia de dados. Então, ela pode, numa falha de segurança, fazer com que tu pague junto à NPD e junto também, de repente, questão trabalhista, civil, como tu bem falou antes. Né? Então, Como é que ficaria a questão das terceirizadas que prestam serviço para os órgãos públicos? de se pensar também. Se Porque tem uma pensar. briga de responsabilidade no TST, já teve, né, do tipo de atividade da terceirizada por obra e tal, que não teria Vamos dizer que esse responsabilidade, campo órgão aí está público. ainda muito Vai ainda ter nebuloso, muita né? coisa ainda. Bom, tanto é que já falo, tá, Tiagão? Tanto é que no TST assume a subsidiária, não é mais subsidiária, inverte o ônus da prova lá em cima, quando eles dizem que eu tinha que ter feito prova lá no primeiro grau de que a empresa, que o órgão público agiu com culpa em vigilando ou em elegendo, né? Então é uma questão complicada e política, né? A gente vai acabar normatizando isso. Eu estava até hoje conversando com os membros do comitê que eu tô louco para começar a ver a jurisprudência dessas coisas. Porque tudo que a gente estuda e tudo que a gente vai aprofundando pode modificar numa tendência de decisão judicial. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Respondendo rapidamente para o Tiago, tá? A gente já falou rapidamente. Cuidem do caminho do dado. Se for público ou privado, os dados devem ser respeitados. Isso aí, boa, Gustavo. Gustavo é mestre, né? Tiago, as penas vão de uma multa de 2% do faturamento da empresa a 50 milhões. Deixa eu achar elas aqui. Antes é a advertência, depois a multa, dentro desses valores que eu falei aí. Mais multa a gente paga, né? Dinheiro se consegue, se pega empréstimo, enfim. O problema começa depois das trends. A publicização do problema, e aí vai o nome da empresa ralo abaixo, o bloqueio de dados e a eliminação dos dados pessoais. Não poder trabalhar mais com dados. Acabou a empresa. O dia a dia tu vai ficar offline. A Não empresa ficar existe. offline já Não, era. nem offline, porque não pode usar nem planilha, nem agenda, não pode usar nada de dados. Sim, É proibição do barrar. uso de dados pessoais. Acabou, acabou. Então as empresas hoje vão ter que se adaptar ou se adaptar, não tem muita conversa. É isso, né? De outra forma também vai aumentar a nossa, eu acho, né? Vai aumentar a nossa condição de negociar com o mercado europeu, por exemplo. Quanto mais as empresas estiverem adaptadas, mais mercado se abre. E aí mexe com a economia, respeitando a intimidade das pessoas e o dado pessoal, né? Ela altera também a lei de arbitragem, né? Tem um ponto lá. Eu só não sei se ela já vai fazer a mesma alteração no mesmo período do Marco Civil, que vai ficar para agosto de 2021.
Mas É também tem difícil prever. influência na arbitragem, né? Nas negociações. Bom, vamos para pós, só para eu terminar a minha parte aqui. Bom, pós-contratual. Quanto tempo, principalmente quanto tempo eu vou guardar documento do vivente, né? E fica aquele negócio. Tem que guardar todos os documentos, a pasta no arquivo morto lá, aquela baita sala ou até terceirizado de arquivo morto. Outra coisa a se cuidar, né? Onde se arquiva arquivo morto também faz parte da cadeia de dados, né? Eu não tinha pensado nisso ainda. Mas existem essas empresas que são só de arquivo morto, né? De armazenamento. Bueno, o que eu vou guardar do camarada e por quanto tempo? Aí eu conversei até com amigos previdenciários, previdenciaristas, que era a minha parte de maior dúvida. Quanto tempo eu preciso guardar? Até 13/11/2019, eu tinha a prescrição trintenária na questão do INSS. Lembre que na GDPR, que é a europeia, vale o dado do cidadão europeu, independente de onde ele foi tratado. Já na LGPD, se o tratamento foi no Brasil, tem que ser do Brasil, tem que ser a punição no Brasil. Tem uma diferença aí. A GDPR é muito mais robusta que a nossa, né? E muito mais punitiva, né? A gente tem visto aí sanções gigantes, gigantes. Então, a partir de 13/11/2019, a questão da Previdência passou a ser quinquenária. Então, nós temos que guardar os documentos previdenciários por 5 anos, tá? Trabalhistas. Estou falando só da parte trabalhista. Outra base que tu pode fiscal utilizar. também, 5 anos também, dependendo de Sim. alguns tipos, Aí é 10. prescrição cível, né? Outra coisa que tu deve, para te orientar, assim, o e-social é um bom indicador de quais documentos tu deve juntar, guardar. E o outro prazo prescricional que me ocorreu e me deixou com dúvida é o da doença funcional ou acidente de trabalho, que é comparado à doença funcional, que começa a contar o prazo prescricional após a descoberta da doença. E aí são 5 anos. Claro, o empregado... óbvio. O empregado vai tentar, isso tem muita controvérsia, mas é um risco, vamos pensar no muitos risco ficam mais alto. 5, 6, 7 anos no auxílio-doença, O problema da pessoa daí, então a empresa vai ter que guardar todo esse período. Guarda dados médicos 20 anos, e são dados sensíveis, né? Mas aí talvez tu tenha como guardar esses dados no lugar certo, que é no médico da empresa. É isso que eu estava pensando. Como é que eu vou fazer? Então, guardar o PPP e os laudos técnicos por 5 anos, no mínimo, né? Os 5 anos para doença, então, tu vai te basear muito nas ASO e no exame demissional, naquilo que a pessoa manifestou durante a contratualidade, para que tu tenha alguma noção de risco com relação a essa pessoa e com relação a uma futura ação, né? E aí tu tem a necessidade de guardar esses dados. E isso é uma coisa que nós vamos ter que fazer um ajuste fino, né? Quanto tempo eu vou guardar esses dados, quais os dados que eu vou guardar. Acho que muitas dessas coisas vão vir das jurisprudências. Acho que sim. E ASOS e correlacionados, então, são coisas muito importantes. Atestados, exames, essas coisas podem te levar a compreender, porque o atestado tem o CID, né? Pode te levar a compreender quanto tempo tu deve guardar esses documentos. Então, não sou eu que vou dizer aqui quanto tempo as empresas devem guardar os documentos, mas sim chamar atenção para esses cuidados em especial, né? Essa prescrição da doença funcional, ela é muito perigosa. Com relação ao atestado médico, pelo Conselho de Medicina, tá? Já teve decisões que fica proibido colocar o CID, o médico colocar um CID no atestado de trabalho. Mas eles botam sempre. Justamente para evitar, né? A não ser que seja para encaminhar auxílio-doença ou algumas outras questões de acidente de trabalho, aí sim, né? E assim mesmo, a questão da não discriminação, né? O médico, não discriminação. o médico ainda faz um carimbo e embaixo a pessoa que está recebendo assina que está com CID, aí ele, né, pode levar para a empresa. Por outro lado, o CID pode ajudar o empregado amanhã ou depois numa indenização trabalhista, porque tem doenças que são tipicamente profissionais, né? Como as Ler-Dort, por exemplo. Né?
Se tu tem isso em CIDs e tu demonstra que teve um tratamento que, inclusive, ampliou durante a contratualidade, metade do nexo causal está comprovado, dependendo dos entendimentos, né? E dependendo da perícia. Agora, como tudo está virando digital, ou tudo na nuvem, né? Então, não, o ideal é que já não tenha mais papel, né? A CTPS já é Escaneia digital. tudo e guarda esses dados assim, mas é que quanto mais níveis de proteção tu tiver que ter, mais investimento a tua empresa vai ter que fazer. Quanto maior é o teu banco de dados, mais investimento tu vai ter que fazer. Então, tem uma hora do 5S, né? Tem uma hora que tem que limpar, não tem jeito, né? Fica muito volume. E aí até, de repente, tu vai ter dificuldade de te achar nas informações, né? Dependendo da organização da política. Outra questão também relevante é o trabalho home office. A pessoa, inclusive órgãos públicos, né? Foi que deu problema, né? No STJ, né? Por causa do home office. Né? A pessoa usar o próprio computador dela, não ser exclusivamente para aquele tipo de trabalho, e por ali entrar dentro do sistema e vai. Então, Gustavo, mais uma dica. São gotas de sabedoria, o Gustavo, sempre. O Gustavo falou da anonimização e pseudonimização. Isso é uma forma de proteger o dado que torna ele, especialmente os dados sensíveis, que torna ele lícito, tá? Anonimizar ele. Agora, não pode ser uma anonimização que possa ser revertida com facilidade, porque daí ele deixa de ser anonimizado, ele perde a segurança, né? Então, bem lembrado. Então, os dados sensíveis normalmente se utiliza a anonimização para a proteção dele. E mais as camadas de proteção, né? Dos eletrônicos. Muito cuidado. O que seria anonimização? O nome é difícil. E também tem a questão da pseudonimização. Né? A anonimização é que tu torna aquele dado, ele é um dado vazio, tu não sabe quem é, se tu olhar ele por si só. Entendeu? A empresa protegendo esse dado, ela sabe de quem é, está protegido, mas num vazamento, ninguém vai saber de quem é aquele dado sensível. Por exemplo, funcionário com uma doença, uma AIDS, um câncer, alguma coisa que possa prejudicar a imagem da pessoa, sei lá, ou que possa trazer constrangimento, que possa trazer sofrimento para a pessoa. Então, não tem como as pessoas saberem de quem é aquele dado. E ele está anonimizado. E pseudonimizado, eu não sei te dizer um exemplo prático, mas em vez de anonimizar, tu usa pseudônimo. Interessante. Não sei se a lista da Odebrecht seria um bom exemplo aqui para pseudonimização, mas eu acho que não. Terceirizadas, olha aqui, tem que lembrar. Quem que colhe os dados pessoais das pessoas na catraca, na entrada da empresa? É o vigia, o porteiro, o vigilante. E depois, quem passa o tempo todo limpando lá, normalmente é terceirizada na limpeza, que vai ler os post-it, que vai ler... Tem um caso que a gente costuma falar, nas palestras que o Gustavo fala, de um cidadão de uma cidade pequena que foi ao banco, e na mesa do gerente estava lá o contrato de uma outra empresa, né, concorrente dele. E o camarada viu o valor de empréstimo e saiu dali contando para a cidade toda que o cara tava quebrado, porque estava pedindo empréstimo. E aí virou notícia. Isso é vazamento de dado também. É um dado impresso. Está em cima da mesa. O Gustavo explica melhor. Anonimização, dado não identificável de forma irreversível. Pseudo-anonimização, dado não identificado, mas que pode ser revertido. Perfeito. O problema dessa legislação, André, é o seguinte. Tu tem que saber muito de administração, tu tem que saber muito de TI e tu tem que saber muito de jurídico. Por isso que a gente, por exemplo, nosso negócio, a gente montou um comitê. Cada um sabe de uma parte. Então tem 2 camaradas que sabem muito de TI, tem gente que sabe muito de contrato, eu faço a parte do trabalhista, a gente consegue fazer um time e complementar as informações. É muito difícil de tu conseguir explicar essa lei toda, especialmente numa live, assim. É muito complicado. Mas nós estamos aprendendo. Processamento de dados pela URGS, então, informática já... Não, mas aí é que está a questão. Tu tem que trabalhar, e aí tu tem que porque trabalhar nem sempre vai ser uma consultoria para implantação, né? Tu tem que trabalhar... Oi, Jamila, tudo bom?
tu tem que trabalhar dentro da empresa também com essa sinergia desses três conhecimentos, né? Ou outros ainda, a parte da segurança, por exemplo, segurança dos dados, mas aí está mais ligado à TI, à administração, e enfim, tem que estar tem que estar juntos. Essas características têm que estar juntas para a gente poder entender e aplicar a adequação à LGPD. Não é Está simples, né? dentro do compliance trabalhista. O compliance trabalhista, qualquer Vai compliance na ficar dentro. empresa, ele não é isso, tá? Mas ele auxilia muito na aplicabilidade da LGPD. Até porque tu tem as informações organizadas, tu tem alguns riscos já apurados, né? Facilita muito mesmo. Mas então, cuidar com as terceirizadas, e outro problema das terceirizadas, turnover muito alto. Então, é comum das empresas terceirizadas trocarem aquele funcionário, manda de um posto para o outro, o camarada pede demissão porque ganha mal, abandonam o emprego porque arrumaram outro, abandonam o emprego porque a mulher está cobrando pensão descontada em folha. Acontece muito esse tipo de coisa na terceirização. Eu te falo, isso não é preconceito, é vivência, tá? Bom, aquele cara tem domínio dos dados pessoais das pessoas que entraram na empresa, por exemplo, dos funcionários. O livrinho de registro que fica ali na portaria, né, da vigilância, tem dados pessoais ali. Fulano falou tal coisa, Beltrano entrou sem autorização a tal horário. Enfim, ocorrências do dia a dia são dados a ser cuidados também, A protegidos. vigilância é um volume muito grande de entra e sai. Contratação, demissão, Sim, é muito grande. o é incrível. E a faxina também, né? E É que essas a Maria pessoas fica dando as 2 anos só. informações. Os contratos geralmente é 2 anos, né? Para terceirizados, no máximo é 2 anos. Mais a troca da empresa, mais Se isso, né? fechar 2 anos, ninguém já tem que procurar outro lugar, porque já está fechando o É. prazo. Hoje Então, as melhores outra... empresas tentam, pelo menos, empregar a equipe da empresa que está saindo para a nova empresa. Isso eu já vi acontecer bastante. Mas, enfim, essas pessoas trabalham com nossos dados pessoais. Trabalham com dados pessoais da empresa. Então, tem que ter muito cuidado. E se houver falha, se houver vazamento através da terceirizada, como eu falei antes, quem vai pagar é a empresa que tem dinheiro, né? Terceirização no Brasil, a gente sabe, raramente é a empresa que tem saúde financeira, que vai durar mais do que 2 anos. É raro de acontecer. A gente sabe que são empresas que muitas vezes, inclusive, utilizam laranja. É isso, essa é a realidade. Funciona por um É por isso tempo, da súmula fecha, 331. Então, quem vai pagar é a abre de empresa novo, contratante, o fecha. tomador, como sempre, como nas relações trabalhistas. Quem paga é o tomador. Quando saiu a lei da É ele. terceirização, eu fiquei horrorizada, né? Na Ela verdade, tem os aspectos bons até, mas o problema de terceirizar geral é que baixou o ticket médio, digamos assim, salarial do mercado, né? As pessoas começaram a ganhar menos, porque o terceirizado, óbvio que ele ganha menos, senão não teria por que terceirizar. Ninguém ia pagar para alguém pagando mais caro, se pode pagar mais barato, utilizando uma mão de obra. Só que antigamente era uma mão de obra acessória, né? Ela não podia ser a atividade fim da empresa. sim. E agora pode. E então baixou, e isso tem muito a ver com o fechamento do comércio, que foi em escala. A partir da lei das terceirizações, a gente já começou a enxergar isso acontecer, né? A pessoa Fechamento até a gradual de saúde. empresas, porque, claro, todo o dinheiro que vai para o trabalhador vai para o mercado. Não tem, o caminho é esse. E se o trabalhador não recebe, ele não compra. Ele compra o mínimo necessário para sobreviver e morar. Nem investimento ele investe. É comida e casa. E deu, né? Transporte, enfim. Isso aí. Bom, tem um outro problema na execução do contrato. É a escolha do DPO. Quando tu tem uma empresa pequena, tu pode usar as 3 pessoas na mesma figura, né? Aquelas três figuras que nós falamos lá no início. Controlador, operador e o DPO, encarregado. Quando tu tá numa empresa grande, a pessoa tem que entender do métier. Ela tem que saber o que é aquilo ali. Ela tem que entender de TI um pouquinho, tem que entender um pouquinho de negócio, tem que entender um pouquinho de comercial, um pouquinho de jurídico, e buscar assessoria, e a empresa tem que respeitar o trabalho dele. Entendeu? Tem que seguir as orientações dele. Então, porque ele que coordena isso, ele vai responder, inclusive, pessoalmente por isso, se precisar, né? Por um vazamento. Daqui a pouco, numa ação de regresso da empresa contra o camarada, né?
Sim, mas ter muito cuidado com o setor de RH. O RH é o coração da empresa, né? Se o Sim, RH não faz o pagamento direito ou o cálculo certo no sistema, vão ter uma ação tem outros, futura trabalhista. óbvio, tem outros problemas também que infringem a nossa área. Por exemplo, tem um exemplo de uma punição que aconteceu também na Europa. O camarada colocou câmeras na empresa e informou que as câmeras estavam sendo utilizadas para a segurança da empresa e a segurança das pessoas. Porém, em um determinado dia, ele flagrou na câmera da empresa um empregado, enfim, errando, né? Não sei se grave ou não grave, enfim, ele puniu aquele empregado através da imagem da câmera. Só que a informação que ele deu de finalidade daquela informação, do dado pessoal, que a imagem também é dado pessoal, foi de que era para a segurança. E aí deu chabu, deu problema. Entende? Por causa da finalidade. Foi bem claro, bem transparente, né? Então aqui no Brasil, tu pode usar câmeras tranquilo. Não custa tu avisar que tu está usando também para o controle do pessoal. Né? Tá Porque quem proibido é nos que, por banheiros. exemplo, vê um caixa botando no bolso R$ 50 do caixa e não vai fazer nada? Então te previne, né? Avisa, informa, usa a informação, né? Uma coisa que vai ser interessante é como é que vai ficar. Uma coisa que me preocupa até hoje. Quando tu tá no caixa e tem uma câmera, né, que tá cuidando, ele também vê tu botando o cartão de crédito e digitando a senha. Então, É, esse tipo de dado também vai ter que ser informado ao eu até questionei consumidor. os colegas esses dias sobre quando eu vou na Panvel, eu tenho que dizer meu CPF alto, Ah, né? todo mundo Para fica poder ganhar sabendo teu desconto. CPF. Ah, é. É um vazamento de dado pessoal de alguma forma, né? Então são coisas que nós vamos ter que pensar, que o mercado vai ter que se adequar. Eu só não quero perder o finalzinho aqui das coisas que eu tenho que falar. Competência, o problema de relação trabalhista, a competência segue trabalhista, tá? Em outros aspectos vai ser cível, parece comum, mas a LGPD ela não está entre a legislação trabalhista, né? Ela nem trata de legislação trabalhista especificamente, mas a competência é nossa, tá? É da Justiça do Trabalho para julgar aquilo que for de relação trabalhista. A lei permite decisões automatizadas, e tem muito RH que tem decisões automatizadas, né, na empresa. Aconteceu tal coisa, o sistema faz automaticamente uma advertência, alguma coisa nesse sentido. Na União Europeia, toda decisão automatizada tem que ser revisada por humano. Aqui é um direito do titular dos dados pedir a revisão da decisão automatizada. Isso é um problema de operacionalidade no RH também, que pode acontecer. E, o que eu falei antes também, né, da questão da cultura, é a questão da engenharia social da empresa. É canal de comunicação, regras rígidas de segurança e comunicadas. E treinamento, controle, prova de que os empregados estão cientes daquilo tudo que está acontecendo, da política da empresa, e treinamento constante. Ele não é uma questão de treinou e esquece. É uma criação de cultura mesmo. Então precisa estar treinando, retreinando, treinando, retreinando, ter aspectos de TI que vão impedir o acesso de alguns dados, ter sistemas de controle. É uma reengenharia social, assim como é uma reengenharia de sistemas dentro da empresa. É uma modificação muito maior do que a gente pensa que pode ser. E aí, só saliento mais uma vez que a gente vê colegas oferecendo a 150 pila a adequação de contratos de forma genérica na internet. Ele está É, condenando a empresa a procurar uma assessoria séria depois, cobrando muito mais caro do que cobraria se fizesse o planejamento dele. Porque daí já vem com o pepino da Agência Nacional, já com sanção para cima da empresa, já com prejuízo. pagou Se 150, não vai ter que tiver pagar prejuízo um de milhão. pagamento de dados, né? Vai ter que pagar 1 milhão, 150 que ele pagou antes. É, não, tem que ter uma consultoria boa, sim, com certeza. Então, via trabalhista era isso que eu tinha. Nós estamos fechando uma hora. Tu quer fazer mais algum comentário? Se Ah, alguém que estiver assistindo tiver alguma pergunta aí, muito legal a interação sim, do pessoal até pessoal. agora. Eu tô indo por ti, tu disse que é mais de uma hora, tudo bem, né? Eu não Pô, quero é mais de uma perder, hora.
Não, vai fechar. Ó, 27, 26, 25, vamos encerrar. Muito obrigado, André, Tá pela, ok. pela conversa que a gente teve, pelo que a gente pôde aprender. Obrigado a todos que estiveram presentes. Espero que tenhamos feito uma live à altura da aba, né? A live E que possamos nos é de encontrar mais salvar. vezes. Eu vou salvar, pode deixar. Tá? Obrigado, Tá, e viu? aí o Um pessoal abraço para pode ti. postar